Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus e todos somos instrumentos de Deus, sempre repetimos isso. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece e que estão precisando de ajuda. O nosso pensamento é força. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: pluralidade das existências, considerações. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento, e se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência. Então, realmente não tem lógica a alma ser criada junto com o corpo. Não existe lógica nisso daí, porque uma pessoa é diferente da outra, e aqui o que está dizendo aqui é muito interessante. Caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento. E aí a doutrina espírita explica para nós de onde nós viemos, a nossa progressão até se tornar o pensamento contínuo, até se tornar espírito. Isso está numa das questões do Livro dos Espíritos, que nós fomos evoluindo até alcançar a individualidade. Então, cada um é cada um. Mas para isso houve uma trajetória longa, muito longa, para que a gente chegasse até aqui. Estava questionando isso com a Fátima hoje em relação a isso daí. O corpo que a gente usa, toda a organização física nossa, isso foi pensado, isso foi trabalhado durante milênios, para que a gente tivesse todo esse sentimento exteriorizado no corpo físico. A doutrina espírita é maravilhosa nesse ponto. Se a gente pegar os livros, todos eles, do Chico Xavier, do Allan Kardec, nós vamos entender isso daí. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela não existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou noutro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Na verdade, é uma consideração, nós resumimos o assunto para que a gente pudesse fazer numa reunião só, mas é interessante ler todo esse assunto no Livro dos Espíritos, nós vamos entender muito bem a explicação que está dando para nós, para que a gente não entre num beco sem saída. A doutrina espírita dá toda a trajetória nossa, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, que está numa questão do Livro dos Espíritos, até adquirir todos os atributos que a gente tem como ser humano. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? É só analisar isso aqui. Aí nós vamos entender a realidade, realmente. Por quê? Uns tiveram experiências a mais que outros. Por exemplo, nós temos que considerar o Chico Xavier muito mais experiente do que todos os outros espíritos que reencarnaram na Terra e que ele teve uma vivência muito maior em outros planos. Ele viveu em outros planos, em outros planetas, por isso ele adquiriu conhecimentos que a gente ainda não tem condições de adquirir. Todos esses homens que trouxeram tecnologia para nós, avançada, viveram em lugares onde tem essa tecnologia. Nós vamos ver isso no livro Nosso Lar, que os espíritos conversavam através de aparelho. Nós vamos ver um caso interessante que até foi citado aqui numa das nossas reuniões. A mulher
ela vai reencarnar. Ela tem contato com aquele que vai ser o marido dela, que está no corpo físico. Eles conversam através de um aparelho. Ele encarnado e ela desencarnada, já se ajustando para quando ela reencarnasse, ela ser esposa dele. Está no livro nosso lá. De onde vem, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Olha só. E aí nós vimos no livro dos Espíritos que espíritos, muitos comprometidos, pedem para vir em famílias que já têm uma certa estabilidade para poder evoluir. Então, cabe àqueles familiares direcionar esse espírito para o bem, que é o que está falando aqui, né? Que é inato de dignidade, de baixeza, que constata com o meio em que nasceram, né? E aqui embaixo, a gente estava conversando, inclusive, com o Ed, aqui sobre o Hottentot. Hoje, a gente já não podia mais usar essa palavra. Mas na época do Kardec, em 1855, quando começou a escrever o livro, poderia usar, porque era uma tribo selvagem e quem quiser entrar mais em detalhe para saber direitinho, é só entrar na internet que vai ver Hottentot, né? E ele falando que não adianta, se a pessoa não teve experiência anterior, dificilmente ele vai galgar alguma coisa superior se ele não tiver muito esforço. Por isso está tudo arquivado no nosso corpo mental. Tudo que está arquivado no nosso corpo mental, nós temos condições de desenvolver na Terra. São as ideias inatas que nós comentamos já anteriormente no livro. Em relação à sexta questão, disse-á, sem dúvida, que o Hottentot é de uma raça inferior. Então, perguntaremos se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Olha só, então realmente nós somos todos iguais, todos iguais. E esse negócio de atrasado aí é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes uma pessoa que ele é muito inteligente, mas ele não sabe fazer certas coisas que o outro que ele acha que é atrasado faz. Então nós somos todos iguais. Nós precisamos uns dos outros, não adianta um querer ser mais que o outro, porque não dá certo. Quando descia do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas lhe fizeram sofrer tudo o que quiseram. Assim, farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Olha a reencarnação aqui. Jesus confirmando a reencarnação. Que João Batista era a reencarnação de Elias. E a gente sabe, quem pegar lá atrás no Velho Testamento, nós vamos ver o Elias numa contenda contra os sacerdotes de Baal. O Elias falava que tinha mais fé que o sacerdote. O sacerdote falava que ele tinha mais fé que o Elias. Aí eles fizeram lá uma disputa. Eles colocaram duas coivaras. Coivara, acho que os mais velhos sabem, os mais novos talvez não saibam, é uma pilha de lenha, de vara seca, e os dois orando para pôr fogo de longe. O Elias, aquele que conseguisse que a coivara acendesse primeiro, ganhava a disputa. O Elias conseguiu.
a coivara que ele estava orando por ela, ela pegou fogo primeiro. Aí ele mandou degolar todos os sacerdotes, todos os seguidores de Baal. Todos os seguidores de Baal foram degolados. Aí ele foi degolado, porque ele foi levantar um problema que não era dele. Então não tem como negar a reencarnação. Todos nós, se a gente fazer uma análise da nossa vida, nós vamos ver que nós temos uma trajetória, nós já vivemos antes. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Está aqui para nós. Se acredita ou não, não vem ao caso. Isso é um fato secundário. A verdade é que realmente existe. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Olha só, Jesus de novo, é fantástico. Nós vamos ver algumas passagens, Jesus confirmando a reencarnação. E como que nós nascemos? O que tem dentro do útero da mulher? Aquele líquido, que é água. O que tem no nosso corpo? Qual a maior composição do nosso corpo? Água. Então, olha só Jesus, mas tudo é de acordo com o tempo. Até hoje, como nós já dissemos aqui, muita gente não acredita. Não tem problema nenhum. O que vai contar no fim das contas é o nosso ato. É aquilo que nós estamos fazendo de bom na Terra. Porque se a gente acredita ou não, quando a gente desencarnar, nós vamos ver. É que nem a pessoa às vezes fala, eu não acredito na vida depois da morte do corpo físico. Não tem problema, ele vai ver do outro lado, que realmente tem. Então não existe contenda em relação a isso daí. Existe uma realidade em relação a isso daí. Então olha só, quantas vezes acontece alguma coisa na vida da gente que a gente fala, não, isso já aconteceu antes comigo. É Deus na nossa vida. É o Espiritismo esclarecendo tudo para nós. Por isso, eu sou um admirador também do Pietro Ubaldi, um italiano já desencarnado, que recebia uma entidade. Ele escreveu 13 livros, mas tem 2 livros dele que se destaca muito. Deus e Universo é um deles. E o outro é A Grande Síntese. Olha, fantástico. Inclusive, ele veio visitar o Chico Xavier aqui no Brasil. E aconteceu um fato interessantíssimo. Quando ele chegou para conversar com o Chico Xavier psicografou uma mensagem da mãe dele. A mãe dele chamava ele de meu garofaninho. E ela escreveu meu garofaninho. E citou uma irmã dele. Aí criou um clima pesado, porque ele falou para o Chico Xavier, eu não tenho irmã. Eu nunca tive irmã. Aí o Chico Xavier falou, mas sua mãe está falando que você teve uma irmã. E ficou aquele clima. Pietro Ubaldi voltou para a Itália, foi fazer um levantamento familiar, descobriu que realmente ele tinha tido uma irmã que ele não sabia, que nasceu antes dele e desencarnou bem criança ainda, novinha. Então confirmando mais uma vez a mediunidade do Chico Xavier e confirmando que a vida, ela continua. Por isso nós estamos aqui em nome de Jesus. Assunto da próxima semana: Espíritos Errantes, parte 1. Interessante. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, cada um faz o seu pedido mental, agradecer a oportunidade de estarmos aqui lúcidos. Cada um faz a sua parte, mentalizando aqueles que conhecem que estão precisando de ajuda.
Gente, só agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a saúde, a nossa lucidez, né? Isso é muito importante para nós. A gente vai pegar os livros do Emmanuel falando de reencarnação, todos eles, do André Luiz falando de reencarnação, todos eles. A evolução espiritual, tem inclusive um livro interessante do Gabriel Delany que chama Evolução Anímica. Nós vamos ver tudo isso daí. No livro A Caminho da Luz também. E uma série de livros espíritas, tradicionais. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. São livros para a gente dar uma olhada, observar. Mas se a gente olhar a nossa vida, não tem como a gente fugir. Nós já vivemos antes, com certeza. Principalmente aqueles que estão próximos, né? Quanto mais próximo, mais problema. Mas estamos aqui para superar tudo isso. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã continuam os problemas, mas nós estamos aqui para resolver os problemas. E aquele que a gente pensa que não tem problema é porque ele não fala, ele esconde. Mas quem está vivendo, está aprendendo, está evoluindo, e com Jesus nós vamos realmente alcançar a vitória. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier. A Grande Síntese, Pietro Baldi. Deus e Universo, Pietro Baldi. Evolução Anímica, Gabriel Delany. Livros André Luiz. Livros Emmanuel. Nosso Lar, André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Emmanuel em Palavras de Vida Eterna.